Olá, queridos irmãos e irmãs na fé, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Como vocês podem ver, estamos aqui nas escadarias que dão acesso ao templo da comunidade do Córrego Blei, justamente para falar sobre um início, um caminho que nós seguimos, um alvo para nós atingirmos e a perseverança que nós precisamos ter para não nos desviarmos desse caminho. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, e diz o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Os hebreus, a quem essa carta foi dirigida, eram pessoas que haviam ouvido o Evangelho, se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, mas as perseguições e as dificuldades pelas quais eles estavam passando levaram muitos deles a desanimar e outros tantos até a desistir da caminhada da fé. Por isso essa palavra diz: nós temos uma nuvem de testemunhas, e ela vale também para mim e para você hoje. Nuvem de testemunhas nos tempos bíblicos e também da história da igreja, de pessoas que entregaram a direção da sua vida para Deus, para Jesus, perseveraram nesse caminho e completaram a carreira porque eles tinham claro o alvo. E a palavra diz: corra com perseverança. O pecado tenta nos desviar. Talvez até outras dificuldades, quem sabe, tentam nos desviar. Corra com perseverança. A corrida da fé é como uma maratona. Ela tem um começo, ela tem um caminho a seguir, mas ela tem um alvo. E não adianta só iniciar a corrida. O objetivo é chegar ao final dela. Por isso, ao longo dessa corrida, a gente também precisa se cuidar. Olha firmemente para o autor e consumador da fé. Por isso aqui temos o templo. Não quer dizer que o templo vai resolver tudo, mas é no templo que essa comunidade se reúne, é também no templo que nós alimentamos a nossa fé. Mas como hoje nós não podemos estar no templo, então nós somos o templo. E eu e você podemos alimentar essa fé através da leitura, da oração, do estudo da palavra de Deus. Continuemos a correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus, o autor onde a fé começa, mas também o alvo onde a nossa fé termina, porque a Bíblia diz: Jesus foi fiel até o final. Ele abriu mão do privilégio de estar na glória de Deus, mas mesmo sabendo que passaria por sofrimento, que passaria por perseguição, que passaria pela morte, o que não fez com que Jesus desistisse. Ele olhava para frente, o alvo, aonde ele queria chegar, e por isso passou por humilhação e por tudo isso, mas não desistiu, porque ele tinha certeza da onde ele iria chegar. E porque ele cumpriu a sua missão, ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. A Bíblia diz que Deus deu a ele o lugar que está acima de todo lugar, ou seja, ele está sentado à destra de Deus, e lá ele intercede por nós. Com essas palavras, eu quero trazê-las para mim, para você, para nos ajudar nesse tempo difícil que a gente está vivendo, tempo em que não podemos congregar, mas continuamos povo de Deus. Você lá na sua casa, nós aqui, juntos, orando e nos fortalecendo no Senhor. Quero convidar você a uma palavra de oração. Querido e eterno Pai, a Tua palavra é clara quando diz que Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo de fé,
Mas temos também na Bíblia inúmeros modelos e exemplos de homens e mulheres que foram fiéis a ti. Temos na história da igreja inúmeros exemplos de homens e mulheres que não desistiram, que perseveraram, que alcançaram o alvo. E também nós podemos fazer parte dessa história de pessoas que hoje perseveram, que olham firmes para o autor da fé e não desanimam nem desistem em meio às dificuldades. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a vencer esse tempo da pandemia e tudo que envolve essa pandemia, para que em breve possamos estar novamente juntos na tua casa, celebrando a ti. E um dia que nós não estivermos mais aqui, possamos estar na casa paterna, alcançando o alvo, o objetivo final da nossa fé, a salvação em Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos com a certeza de que em Cristo Jesus haveremos de ser mais do que vencedores. Amém.